Olá, bem-vindo aí de volta ao meu canal. Eu sou o André Maurício, sou professor de desenho e pintura. Tô escondidinho aqui, né? Fica mostrando só minha mão e isso é para otimizar o tempo aí, já que uma aula de pintura ela é demorada, né? Então eu tenho uma série de vídeos anteriores onde eu demonstro todas as etapas que foram feitas até chegar nesse momento. E aí, para você que está vendo a primeira vez, você pode acessar lá e olhar, né? Inclusive o desenho também, que já foi uma coisa que tinha sido feita nas primeiras aulas aí. Estou começando com a cor mais escura, né? O preto, que eu chamo de preto cromático, é a mistura de verde com vermelho. Então eu faço esse preenchimento na sombra projetada, né, no chão, um pouquinho da sombra projetada no outro morango. Essa sombra projetada no chão ela pode ter uma proporção maior de verde, o que faz ficar mais parecido com o preto. E lembrando que a sombra projetada no morango, né, ela fica uma sombra arredondada. Né? Isso já foi falado lá na parte do desenho, mas vale lembrar, só para a gente não preencher essa sombra de forma reta. Além dela ser arredondada, né, e ter esse formato redondo, o valor também muda. Ou seja, aqui assim, ó, eu já vou ter um vermelho não tão escuro e mais no alto um vermelho menos escuro ainda. E aí, dessa forma eu já faço essa gradação dos valores, já demonstrando melhor a superfície redonda, né? Esse é a cor mais diferente, né, em relação às outras frutas, porque ela predomina um vermelho um pouco mais claro, né? Principalmente na área clara, vai ter uma quantidade maior de laranja. E eu faço o degradê buscando, não pensando ainda na textura da fruta. Eu faço ela de forma que as cores ficam fazendo a transição de uma para outra de forma suave. Eu vou pondo laranja, depois laranja, primeiro laranja com amarelo, depois só laranja, depois vermelho cádmio claro, depois do vermelho cádmio um pouco do vermelho da China, vermelho chinês, e depois do vermelho chinês um vermelho mais escuro. Dessa forma, esse na verdade é o segredo para se fazer uma coisa arredondada, né? Fazer transições sutis e progressivas de uma cor para outra. E aí eu vou repetir o mesmo no outro morango. Até fazer uma demonstração aqui de uma faixa para a gente ver isso. Aqui seria a cor mais escura, passou um pouco. A cor mais escura que não é tão escura quanto o outro morango que está por trás. Então seria a primeira cor. A partir dela eu começo a clarear. E o quanto eu vou clarear, o próprio pincel já demonstra isso, né? Aqui eu já clarei um pouco mais. Depois um pouco mais. Cada vez eu vou usando mais laranja até chegar numa cor próxima de amarelo, né? E esse degradê é feito em dois sentidos, tanto de cima para baixo, que aqui em cima está mais claro, né? Quanto de um lado para o outro, porque o objeto é redondo, então ele tem degradês em dois sentidos, né? Aqui da minha esquerda para a minha direita e de cima para baixo. Demonstrando essa cruz aqui, porque aí eu já posso dar uma acelerada para me ganhar tempo aqui, para a explicação não ficar muito redundante. Após encerrar esse processo da pintura ali nas partes vermelhas, eu venho com as partes amarelo e branco, né? Tomar cuidado aqui na hora de fazer a transição para não deixar o branco avançar em cima do vermelho e o contrário, né? Não deixar o vermelho diminuir a área do branco. Aqui eu tenho que ter uma precisão nos traços, na colocação das cores. Aí sem muitas variações, né? Eu só ponho amarelo e branco. Dá um pinguinho de verde também.
É, um pinguinho, né? Se for muito, aí volta, põe mais amarelo e mais branco, se caso passar. E aí eu vou no restante. Essa cor, ela precisa ficar um pouco neutralizada. Então eu vou sujar um pouquinho de... Quando eu pus lá, eu percebi que ela ficou muito viva. Um pouquinho de laranja para quebrar um pouco aquela vivacidade da cor, né? E aí já está finalizada essa etapa da parte mais clara ali. A parte que é a base onde estão os verdes, né? Os verdes, assim, basicamente a gente tem verde escuro, e hoje eu vou fazer aqui em cima mesmo, nem vou misturar com a espátula, por se tratar de áreas muito pequenas, né? Quantidade pequena, então eu não vou utilizar a espátula. Só tem que pensar assim, quando o verde fica muito vivo, eu quero um verde mais puxando para o que a gente chama de verde musgo, ou verde azeitona, ou ainda verde militar, eu coloco laranja no verde, amarelo e laranja, que ele não fica tão vivo, né? Que eu vou preenchendo por partes, preencho todas as folhas que tem essa coloração, né, um pouco mais escura. É claro que vai ter mais escura ainda do que essa, mas eu faço a escolha dessa ser a cor, vamos dizer assim, padrão da área mais escura. O primeiro verde que eu tinha colocado, ele ficou, né, demasiadamente vivo, ficou mais, por isso que eu pus laranja. E já preencho as outras também. E eu também preparo uma cor com verde e branco. O mesmo verde que eu estava utilizando, né, com um pouquinho de amarelo e um pouquinho de laranja, eu acrescento um pouco de branco e preencho as partes que faltam, que são mais claras, né? É claro que para fazer esse preenchimento eu utilizo um pincel bem menor, porque trata-se de áreas menores, para mim ter mais controle. Então aqui também inicialmente não vou deixar muitas variações de muito mais claro ou não tão claro. Eu só preencho um claro, que não é tão claro assim como base. E depois eu volto para ajustar as pequenas diferenças. Após essa área preenchida, eu já aproveitando, né, que a base tô lidando com os verdes, eu vou continuar aqui e terminar de finalizar os verdes. Então eu pego o mesmo verde e branco e passo os pontos mais claros. Por isso que eu já não preenchi a base de muito claro. Se eu tivesse preenchido a base de muito claro, acaba que eu teria algum problema de quando eu colocasse o claro, esse brilho não ia aparentar, né, tão iluminado assim. Uma cor clara por cima de uma cor clara não acontece nada muito diferente. Se eu tenho uma cor não muito clara na base e venho colocando esses clarinhos por cima, aí sim eu tenho uma maior naturalidade. Lembrando que ainda não é branco puro, né? É difícil ter branco puro na pintura, são somente alguns pontos mais de brilho intenso, os chamados de pontos altos da cor, né? A luz mais alta de aquele ponto mais iluminado de cada uma das pinturas é que recebe um branco quase que puro, né? E ainda assim ele tem um pouco de cor complementar também, né? Então dificilmente realmente não vai ter muitos brancos. Inclusive esse outro, eu estou observando aqui agora, como ele tem ele está em uma posição diferente em relação à luz, os claros dele são mais amarelados, né? Tem branco, mas são brancos ligeiramente amarelados. Então eu preciso colocar amarelo na cor para clarear. Aí depois com fundo, na hora que estiver fazendo o fundo aqui, eu posso recortar fazer um ajuste aqui de alguma forma que tenha passado, né? Eu já aproveito esse amarelo e já dou umas pinceladas no próprio
na própria forma aqui na transição daquela parte superior aqui do morango, onde é mais clarinha, para a parte vermelha. E aí, se precisar modelar também, ó, eu modelo com vermelho, fazendo para que ele não fique completamente reto, né? Muito regular, eu crio essa irregularidade. Voltando no verde, eu vou usar verde com vermelho para criar escuros mais intensos, né? Bem nessa lateral é o mais escuro, e aí eu vou fazendo as folhas que restam mais escuras, né? Sempre com esses pincéis finos, né? Nessa etapa de acabamento. E geralmente o verde tem sempre 3 possibilidades, né? Ou ele vai ficar mais claro e mais escuro, né? Então a oposta que a gente põe nele. O bacana da gente fazer esses estudos de cores é isso, a gente passa a memorizar o funcionamento das possibilidades de cada cor, né? Então o verde ou o vermelho para escurecer, ou o branco para ficar mais claro, ou o amarelo, né? Para tornar ele mais amarelado, ou ainda, que não entra no caso aqui, azul, que deixaria o verde mais azulado. Se bem que se eu precisar de um verde mais azulado, eu uso o verde esmeralda, né? Diferente do verde cúprico, que é um verde mais quente. Não tem essa possibilidade ainda, essa oferta aí de 2 verdes diferentes, caso eu queira criar esses efeitos diferenciados. Bom, não vou me concentrar muito em todos os detalhes, né, das folhas. E agora eu vou partir para a textura. Antes eu vou pôr alguns pontos de vermelho nas folhas. Esses pontos de vermelho criam uma característica meio de folha envelhecida, sabe? Ou então porque amassou em um outro morango e teve aquela sujeira, uma coisa assim, de naturalidade mesmo, né? E o mais clarinho aqui. Bom, agora sim já vou avançar para a parte da textura. Vou pegar amarelo e branco. E dar uma pincelada no alto. Um pouco mais de branco. E eu vim marcando esses pontos iluminados. E um pouco da cor laranja, ligeiramente laranjada, um pouco mais acima, para fazer um pouquinho de transição. Dessa forma eu tenho nessa parte clara, a parte clara mais escura, a parte média que era a superfície, e agora o branco, né? Também deixando essa partezinha mais clara um pouco irregular. Eu não posso deixar essa linha muito dividida, né? Então eu vou descer um pouco claro em algumas partes, fazendo uma espécie de ondinha, e empurrar alguns laranja para criar essa integração, né? Vamos dizer assim. Antes de eu fazer a textura, né, na tão esperada aí, né, do morango, nossa, como que eu vou fazer isso? Eu preciso ajustar alguma cor que não esteja, algum valor, né? Ou cor que esteja fora. Porque depois de pôr a textura eu não vou poder mexer mais na base. Então eu vou escurecer um pouco aqui, essa parte. Escurecer um pouco mais embaixo das folhas, porque a sombra projetada da própria folha. Inclusive um pouquinho daquele preto cromático bem na pontinha do triângulo, que é onde a folha encosta mesmo na fruta, né? Deixa aquele fundinho, isso cria essa profundidade e dá uma levantada, né, na fruta. E vou usar bastante laranja saturado. Você vê que eu estou pegando com cuidado, estou pegando meio de lado a tinta para não pegar a tinta suja. Isso são fatores assim, importantes da gente estar atento, porque de repente a gente não está conseguindo pegar que a cor fique, é porque a gente já está pegando a cor suja, né? E aí o laranja, na verdade, é o que ilumina a cor, né? Antes do branco, né? Então até agora eu não utilizei branco nos morangos em momento algum, né? Utilizar um branco aqui com certeza faria com que a cor ficasse mais pálida, né? Uma cor não muito natural. E aqui eu estou pondo agora amarelo e branco. Falei tanto no branco, eu estou falando amarelo e laranja.
Porque aí dessa forma eu já tenho uma superfície mais arredondada, né, devido a essa transição das cores. E aí agora sim eu começo a pôr os pontos iluminados, né? Então eu pego uma primeira referência, voltei para o pincel fino, né? Vou pegar o menor aqui, o número 2, pincel redondinho, né? Lembrando que no primeiro vídeo lá, quando eu começo a pintura, eu explico todos esses materiais, caso seja a primeira vez que você viu o vídeo, né? Depois, para não ficar muito extenso, né? Todo o vídeo repetindo a mesma coisa, no primeiro já tem essas informações. E aqui eu venho fazendo literalmente uma cobrinha, né? Começa aqui um pouco altinha, desce e faz uma voltinha. E a primeira vez, como é tinta, a base da tinta está molhada, é normal a tinta não pegar. Então eu faço o desenho primeiro, ela dá uma manchada, depois eu venho com mais tinta e deixo a tinta mais carregada. Quando a gente vê só o primeiro brilho, fica meio estranho, né? Parece que não vai dar um efeito bacana. Mas aí vai pôr no outro, né? Que é uma outra voltinha e uma outra voltinha. Então esses são os pontos que estão bem nítidos, né? São os brancos mais, vamos dizer assim, mais brancos, né? E em formatos um pouco mais específicos. Não são pintinhas, né? Não são pontinhos, vamos dizer assim. Aí já faço logo, aproveitando aqui o pincel e a cor que estou usando, pego a mesma e faço essa voltinha do outro lado. No desenho a gente já tinha treinado isso, é uma espécie de 8. Parece duas bolinhas, uma em cima da outra, né? Só que ela não é inteiriça, ela é irregular, por isso que eu ponho sem fazer o traço contínuo. Eu encosto o pincel e levanto, encosto o pincel e levanto. E onde é mais cheio, eu busco repassar, ou seja, eu volto, pego mais tinta branca de novo e faço e repasso, né? Então esse aqui é o mais claro de todos, logo acima tem um, aqui tem um e aqui embaixo tem alguns. Essa base, né, do morango inferior, antes de colocar as pintinhas mais claras nela, também vou colocar vermelho mais claro aqui. Lembrando, né, preciso ficar atento, porque depois que fizer os pontinhos por cima, aí não vai dar para mexer mais embaixo não. Então certifica que tá tudo ok mesmo. Aqui eu percebi que tinha ficado um pouco mais escuro, né? Então estou voltando para acentuar um pouco mais esse laranja. E é interessante observar uma coisa, essas pinceladas não podem ser com pouquinha tinta não, tá? Mas não é muito, mas é mais para muito do que para pouco. Eu tenho que pôr uma pinceladinha assim, ó. Um pouquinho em forma de empasto, do jeito que, né, quando a gente mostrar a pintura para alguém vê-la pessoalmente, depois de seca, é claro, isso vai dar vontade de passar a mão para conferir se tem a textura mesmo. E isso é o grande assim, atrativo, né, vamos dizer assim, a grande característica de expressividade da tinta a óleo, né, de ter essa possibilidade dessa textura. A partir daquele ponto, eu tento, a partir desses desenhos maiores, eu tento fazer os desenhos menores e não são muito aleatórios, eu tenho que achar mais ou menos um posicionamento, né? Eles têm uma certa direção que não vai ser muito aleatória, eles seguem mais ou menos em linhas diagonais, que abaixo dessa cobrinha tem um pontinho de branco, mais outro, e ele segue nessa diagonal, mais ou menos alinhado, né? A partir dessa outra também segue um pouco na diagonal. Então ele tem um certo alinhamento, não é algo muito aleatório, né? Aqui logo mais abaixo também segue. E pelo que eu observo aqui agora, ele está em perspectiva, né? Ou seja, além dessas linhas estarem assim, fazendo esse desenho, elas também diminuem de tamanho. Aqui as pintinhas de branco estão menores. Lá no topo também estão menores. Aqui é maior um pouco, né? Aqui elas não são tão constantes assim, ó. E pelo contrário,
nessa parte da sombra, eu vou ter mais pontinhos escuros do que claros. Eu vou fazer aqui alguns pontos escuros, né, que é limpar um pouco mais, a cor começou a ficar cinza. Então estou pondo a cor vermelho escuro para fazer essas voltinhas. E aí elas estão próximas do que seria aqueles pontos brancos, aqueles pontos claros, né? Eu venho pondo assim, ó, um pouco acima, né? Isso aqui é como se fosse um buraquinho que o morango tem, e esse claro então foi um ponto iluminado desse buraco, vamos dizer assim, né? Daquela borda. Então a gente percebe que é uma construção passo a passo, mas a gente vê o quanto é importante a base, né? Uma boa base. E agora ainda tem os pontinhos amarelos. Logo abaixo dessa cobrinha tem um pontinho amarelo. Lembrando que eu tenho que pegar a tinta, assim, mais tinta e só resvalar o pincel para aquela corzinha, aquele clarinho sair, né? Geralmente é um pouco alinhado com esses brilhos. Então, o brilho branco, né? Eu tento olhar no modelo para ser mais ou menos coerente, né? Mas não tem problema sair um pouco fora para mais ou para menos, né? O importante é pegar a ideia da estrutura geral, né? Para baixo aqui já não tem tanto amarelo assim, mas eu posso clarear com laranja para dar um pouquinho de volume aqui. Aí aos poucos a textura vai aparecendo. Se alguma mancha passar do ponto, a gente pode ir lá e dar uma pinceladinha para ela criar aquele aspecto mais natural. Aqui eu vou colocar um vermelhinho para separar um pouco as duas sombras, a sombra própria de um morango da sombra projetada do outro. E dar uma pequena esfumada. Geralmente tem essa luz refletida, né, quando um objeto está próximo do outro. Isso até tudo é uma perfeição da própria natureza. O que cabe a gente é observar bem, né, captar o que a natureza nos mostra. Porque pensa, quando que, né, uma pessoa poderia pensar assim, nossa, entre duas sombras eu vou colocar uma luzinha para separar. Claro, a gente pensa isso porque já vê na natureza, né, mas será que se não existisse, será que a gente seria capaz de inventar isso? Então eu sempre penso assim que é um pintor, quando se fala em estilo realismo, é claro, né? Daquilo que você pinta, aquilo que você vê, ele tem que aprender a ter um bom olhar, uma boa observação, né? Não necessariamente aprende a ser um bom pintor em si. É claro que ser um pintor vai significar compreender aquilo que viu e saber executar. Isso aí vai levar às vezes, tempo. Tem umas pessoas um pouco mais, outras pessoas um pouco menos, mas o importante vem a ser esse processo de ter um bom olhar, o ver, né? A questão da pincelada, do formato, isso aí até vira a assinatura de cada pessoa, né? Vira um estilo, né? De cada um para cada um tem uma forma diferente de colocar e de se expressar. Mas a essência em si do claro e escuro, da transição, da cor fria, a cor quente, isso aí é uma coisa de se aprender a perceber mesmo. Um pouco de clarinho no branco por aqui. Bom, então eu vou dando por finalizado aqui essa parte desse estudo dos morangos. Mais uma vez aí, obrigado por acompanhar até no final de mais uma aula. Espero você no próximo vídeo, onde eu vou explicar como a gente vai fazer o fundo e dar os acabamentos finais nessa pintura.